fosse falar e conversarem conosco durante sem nenhum problema, né, irmão? Sem problema. Tá bom? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o primeiro o livro que norteia, digamos assim, a parte religiosa do Espiritismo. E o capítulo 1 é Eu não vim destruir a lei, que é uma frase de Jesus. E aí a gente considera que existem 3 revelações. A maior parte das pessoas que estão no meio espírita já ouviram falar, né? São 3 revelações, o Espiritismo é a terceira. Então nós vamos fazer uma viagem de 3.900 anos antes de Cristo, para depois chegar no século XIX com Kardec. Então as 3 revelações são chamadas, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com Kardec. Não é uma sucessão de ser mais importante, mas é uma adequação para cada tempo da humanidade, de conseguir interpretar coisas. Tá? Então não é que um foi mais importante ou menos importante, é só porque foi acompanhando a condição da humanidade terrena em compreender o que eles foram trazendo. Então revelação vem do latim revelare, né? Literalmente quer dizer sobre os véus, ou seja, sair dos véus, ou seja, sair do escondido e ir para a claridade. No sentido figurado, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. E no sentido da fé religiosa, quer dizer, coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dá Deus através de seus mensageiros, que por meio da palavra direta, quer pela inspiração, profetas ou messias. Então, é revelado, é trazido. E se ninguém for para o laboratório estudar, embora Kardec tenha feito estudo científico, mas foi trazido pelos espíritos, ele só cientificou o método. Então, Kardec não descobriu o Espiritismo, Moisés não descobriu os livros que ele escreveu e nem os 10 mandamentos, e Jesus não descobriu nada do que ele trouxe. Ele veio trazer a vivência dele, a experiência. Então, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar o segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é fato e, por consequência, não existe revelação. Então, tudo isso era fato real, não foi uma elaboração, uma mentira. Em síntese, a primeira revelação é de Moisés, e aonde ele trouxe os 10 mandamentos, os outros livros chamados Pentateucos, nós vamos ver que nada tem a ver com lei divina, tá certo? E a ideia era regrar, era fixar valores, condutas. A segunda revelação veio com Jesus, onde ele trouxe a lei de amor, caridade e perdão, e o que ele queria era ajudar as pessoas a agirem para se transformarem através da prática. E a terceira foi através de Kardec, onde veio a codificação espírita, onde ele tentou esclarecer. E aí nós vamos ver que como é cada período desse, né? O que cada um quis dizer. Só que antes de tudo nós temos que entender por que Moisés, que era judeu, embora tenha sido criado no Egito, e Jesus, por que os dois são de origem judaica, o que faz com que o Espiritismo também acaba tendo um pé judaico-cristão. Né? É a nossa religião, lá é judaico-cristã. Então os hebreus é um povo da origem de Ur, na Caldeia, lá na Ásia. A localização é na Palestina, no mesmo lugar que hoje tem Israel e tem o estado da Palestina, onde eles continuam brigando, sempre foi aquela região ali. Canaã, a terra prometida, né, no Velho Testamento, é ali. É século XIX antes de Cristo, por isso que eu falei, 3.900 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 e tantos anos, quase 6.000 anos antes, né, de hoje, da época que nós estamos. E hebreu quer dizer povo do outro lado do rio, porque o rio Eufrates passava ali, e o hebreu era aquele povo que morava do lado de lá do rio. O povo de Israel, existe um caminho, um livro muito sensacional, quem se interessar em conhecer a história da humanidade terrena, chama Caminho da Luz, é de Chico Xavier e Emmanuel, tá certo? E lá no capítulo 7, ele fala justamente do povo de Israel. Nesse livro ele fala dos hindus, dos chineses, do Israel, das religiões, das populações, das guerras, de toda a história humana sob o aspecto espiritual. Então lá, Emmanuel diz o seguinte: todo o povo que foi habitar a terra, que hoje é Israel, que fez o povo judeu, que fez o povo hebreu, eles são espíritos degradados na terra, ou seja, eles não são espíritos originais deste planeta.
São espíritos que vieram no degredo de outro planeta, no mesmo momento que nós estamos vivendo agora. Os espíritos estão sendo degradados para outro planeta. E os judeus vieram desse movimento. Eles saíram do planeta de Capela, na constelação de Colcheiro, e vieram recomeçar um ciclo na Terra, porque ficou incompatível deles continuarem lá. O planeta evoluiu e eles, para aquela época, não estavam evoluindo para permanecer. Eles formavam uma raça muito forte e homogênea, e isso até hoje a gente observa no povo hebreu, o povo judeu. Eles são unidos, eles são valorosos, eles trabalham muito, eles têm muitas qualidades. Entretanto, eles foram degradados por conta do orgulho e do exclusivismo. Eles continuam sendo muito orgulhosos e muito exclusivistas, por isso eles continuam brigando por terra, por poder, porque eles são mais. Então eles ainda continuam há muitos e muitos milênios com o mesmo comportamento, mesmo tendo tido essa oportunidade. Por outro lado, Jesus, governador planetário, acolheu esse povo na Terra naquele momento, porque eles eram um povo já monoteístas. Eles já tinham do outro planeta de origem a questão do Deus único, diferente de todos os outros povos na Terra naquele mesmo momento. Então era mais fácil trabalhar com eles, porque eles já tinham a ideia de um único Deus, e não de Deus da lavoura, Deus do amor, Deus da fortuna, Deus disso, Deus daquilo. Então era mais fácil, tá? Eles são um povo ainda sem pátria e sem lar. Você vê que tem judeus no mundo inteiro, mas eles não conseguem ter um território ainda em paz, né? E eles conseguem viver em todos os climas sociais e políticos. Isso também era uma coisa que foi percebida pela espiritualidade, que era favorável. Leva eles para lá, eles têm ideia do Deus único, eles sabem fazer muitas coisas, eles vivem em qualquer lugar, em qualquer situação. Isso vai ajudar a divulgar aquela crença no Deus único. E eles fizeram um exercício de fé enorme, que foram os 40 anos no deserto. Então morreu toda uma geração, e toda uma geração foi criada já dentro do monoteísmo, com as regras, condutas sociais, que são as leis físicas, né? As leis estatais que Moisés criou, que são os 5 livros que nós vamos ver. Então, por que começou essa história, que hoje a gente está aqui no cristianismo? Foi esse povo, apesar de ter toda uma parte que negou o Cristo, mas eles são muito responsáveis por hoje existir o cristianismo. Existe uma história na Bíblia, Torre de Babel, não sei se vocês já ouviram falar, né? Torre de Babel, teve até a novela da Globo, não é aquela não, pra gente, é a de verdade. Tem muita controvérsia em relação a isso, mas há quem diga que Babel era a Mesopotâmia, que depois virou ali, aquela região virou a Babilônia, tá certo? A mesma coisa. Está lá em Gênesis, capítulo 11. Babel quer dizer portão de Deus, ou vem de Babel, Baal, vem de Baal, que quer dizer confusão e mistura, ou Migdol, torre de vigília. Qual que é a história da Torre de Babel? Que eles foram para aquela região, lá, fizeram uma torre, que seria uma torre de vigília para olhar, mas muraram para que ninguém mais entrasse onde estava o povo judeu. Ou seja, eles continuaram com o mesmo movimento exclusivista, separatista, revoltado, nós somos tudo. E que essa torre seria a ligação deles diretamente com Deus. Essa era a ideia deles quando construíram aqui. A Bíblia diz, e aí vamos botar que tem ali alegorias, tem excessos, tem interpretações humanas, que Deus, então, muito furioso, porque eles não tinham compreendido ainda o que eles tinham que fazer, foi lá e destruiu, e não sobrou nada de Babel. Então parece que ela não existiu, parece que porque não tem registro histórico, material, e conta-se que foi Deus quem destruiu porque eles não tiveram. Se nós fizermos uma leitura um pouco mais filtrada, um pouco mais racionalizada, mais raciocinada, nós vamos entender que aquilo ruiu porque precisava ruir, porque eles continuavam cometendo o mesmo erro, a mesma falha, tá? E, teoricamente, era um templo, tá? A casa da fundação do céu e da terra, que eles chamavam lá de Etenemá, tá? Então, eles continuaram, apesar de tudo, com o mesmo comportamento. E a gente vê até hoje o mesmo comportamento, né? Eu adoro a cultura hebraica, eu fui estudar hebraico, eu gosto da história, eu gosto da comida, mas tem uma dificuldade mesmo no povo. Então, a primeira revelação veio com Moisés no século XVI, antes de Cristo, tá certo? Ele trouxe a lei disciplinar, ou seja, a disciplina, a regra social de convivência, que são o que a gente chama de Pentateuco, né? Que é o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, de Números e Deuteronômio.
é a primeira parte do Antigo Testamento. É o que compõe a Torá judaica. Quem estuda a Torá vai estudar apenas esses livros. Eles estão até hoje lá estudando só isso, não botaram mais nada, tá? E a segunda parte do trabalho de Moisés foi o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Então Moisés fez duas leis, uma lei civil e uma lei espiritual. O que acontece é que durante muito tempo, para servir as pessoas, para atender, e alguns até hoje não usam as leis civis como justificativa, porque foi Deus que disse onde manda matar, onde manda isso, manda aquilo, justificando que é Deus, e outros usam isso para destituir Deus, dizendo que ele é sádico, ele é perverso, ele é imoral, porque como é que Deus manda matar? Então nós precisamos entender que existia um homem que pegou milhares, muitos milhares de pessoas que vinham de séculos de escravidão para levar esse povo para uma outra terra, para passar por muita diversidade, um povo que tinha muita gente que era politeísta, porque viveu sobre a religião politeísta no Egito. Ele tinha que juntar essas pessoas todas num único centro, que era o Deus único, que era da moralidade, um povo totalmente bagunçado. Então ele teve que criar leis. Mas lá na Bíblia diz que era Deus que falava com ele. Ora, vamos lá, Deus não fala com ninguém, Deus tem seus emissários que falam, esse é um ponto. E o outro, para uma pessoa ignorante, não adianta às vezes você explicar, você tem que ser taxativo. É assim porque é assim, se não fizer é ruim. E se nós formos pensar bem, até hoje nós fazemos um monte de coisa com medo de Deus. Nós não fazemos porque achamos que é o melhor fazer pelo outro por nós. Nós fazemos com medo de Deus, com medo de ir para o umbral, com medo de ir para o inferno, com medo da minha geração sofrer. Muitos de nós ainda cometemos coisas assim por medo. Né? A gente freia o carro no pardal por medo de ser multado. A gente paga o IPVA por medo da polícia parar e a gente ficar sem o carro. Não é porque a gente acha que tem a obrigação de fazer as coisas que o correto é fazer. É porque nós temos medo. Então, aquele povo era... Se hoje nós somos tão difíceis, vocês imaginam isso há 5 mil anos atrás. Que povo era esse? Quem éramos nós lá? Porque éramos nós, né? Então, esquece essa parte civil dele e a gente tem que focar nos 10 mandamentos. Que seja a religião que for, todas elas abraçam os 10 mandamentos. Todas. O hinduísmo, o budismo, o shaonismo, o taoísmo, todas falam a mesma coisa, de diferentes formas, mas a mesma coisa. Então veio lá Moisés. Moisés nasceu em 1593 a.C. Moisés quer dizer tirado da água, não tem a história do cestinho lá. Aí a mulher do imperador achou ele, essa é a história. Seis em Egito quer dizer filho dele, então ele era filho de Mó, tá? Pais dele eram Arão e Joquebede, que eram da tribo de Levi, naquela época só podia casar entre os da mesma tribo. Ele tinha 2 irmãos, Arão e Miriam, ele se casou com Zípora e ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Essa é a história material dele lá, né? Vocês vão dar de conhecimento. Moisés foi criado no Egito. Moisés não foi criado como um hebreu, ele foi criado como um egípcio, pela filha do rei, do faraó. Então ele tinha todos os conhecimentos que a gente chama iniciáticos ou esotéricos, ou dos mistérios que tinha no Egito. Ele inclui nisso mediunidade. Ele aprendeu os efeitos do magnetismo, da mediunidade nos templos faraônicos lá, dos faraós, tá? Então ele era um médium. Então lá Moisés fazia um monte de milagre. Não, Moisés, junto com o irmão dele, eles eram 2 excelentes médiuns de efeitos físicos. Então tudo que ele fez foi por efeito físico, que lá na frente Kardec vai explicar, tá? E aí tem o Pentateuco, que é aqueles livros lá, que quer dizer, é uma expressão grega que significa 5 rolos ou 5 livros. Compreende na Bíblia Sagrada os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, onde ele narra a origem do povo hebreu e a trajetória, Deus fez o mundo e não sei o que, aquela história lá. O Êxodo, que é a saída do Egito. Levítico, que era feito dos levitas e sacerdotes, nós vamos falar disso um pouquinho. Números, que foi um recenseamento. E Deuteronômio, que é uma segunda lei. Então, quando a gente olha aqui em Números, está falando de recenseamento, isso não pode ser de lei de Deus. Deus já sabia, ele bate o olho e sabe quantos tem. Nem ia mandar Moisés sair contando o povo, fazer censo, nem nada. Então a gente precisa entender que Pentateuco lá, e é esse que existe de Moisés,
é lei civil, tá certo? Informa o que a gente conhece de Torá, que é a Bíblia judaica. No livro que eu já falei, Gênesis é a origem, Deus fez o mundo em tantos dias, descansou, vem Êxodo, é ele saindo com o povo, depois vem Levítico. Diversas informações sobre o início dos sacerdotes, as ofertas, sacrifícios que o povo deveria realizar, leis de pureza e impureza, código de santidade. Além dessas orientações, o livro também traz incentivos de uma boa postura, convívio entre as pessoas. Basicamente, o Levítico foi quando montou lá as sinagogas, aqueles sacerdotes que só podia passar pela mesma tribo, que coincidentemente era dele, tribo de Levi, por isso Levítico, tá? E ele fazia essas normatizações. Aí diz assim, mas continuava tendo sacrifício, sim, mas Moisés já avançou muito quando ele proibiu o sacrifício humano. Então continuava lá as ovelhinhas, cabrinhos, boizinhas, pombinhas, tudo bem. Porque como é que ele ia pegar milhares de pessoas acostumadas a fazer isso e de repente dizer, não vai fazer? Aí ele está aqui no acampamento, o povo está lá no Guaraú, no resto do acampamento, com que controle ele teria? Então a gente tem que entender que vamos manter o sacrifício, mas pelo menos de gente não. Foram passos que era o que era possível para aquele povo, tá? Então ele normatizou a coisa do sacerdócio lá. Depois em Números, tem aquele nome por causa da instrução do Senhor, e aí ele dizia que tudo tinha que ser Deus, senão o povo não acataria, a Moisés de numerar ou contar todos os israelitas, homens da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podiam sair para a guerra. Isso é obra de Deus? Contar gente vai para a guerra? Óbvio que não. Mas ele tinha que saber quantas pessoas ele tinha disposto, porque aquele povo vivia em guerra, vivia, né? E ainda vive. Deuteronômio. Ao longo dos 34 capítulos, podemos acompanhar também a criação do Código Deuteronômio, conjunto de leis direcionadas aos israelitas que continham regulamentos sociais, o modo de como o povo deveria comportar-se em Canaã, ou seja, quando chegasse lá, e a nomeação de líderes comunitários. Então aqui ele começa a preparar o povo para um novo momento. Quando chegar lá, na terra prometida, vocês vão fazer assim, assim, assim. Por enquanto vocês não estão fazendo assim, mas lá não vai poder fazer. Por isso a segunda lei, tá? Então isso são os primeiros livros da Bíblia que a gente tem. Dentro disso, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Lembra lá que ele subiu lá no Monte Sinai, ficou lá quantos dias, tudo é 40, porque isso aí tem uma razão de citar. Ficou lá e desceu com as pedras lá, todas escritas, os 10 mandamentos. Que na nossa visão espírita, ele recebeu isso mediunicamente. Então, aí ele criou os 10 mandamentos. Então vamos lá. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Então ele já começa assim, vocês não eram escravos? Era escravo, né? Eu que tirei. Então eu sou o Senhor de vocês agora, não é mais o faraó. Vão entendendo como é a jogada do negócio para funcionar. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que seja, nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Aí tem gente, outros ramos da religião, que pega isso e diz, tá vendo? Não pode ter o santo, certo? Santo não pode adorar um santo, você não pode isso. Ou não pode chegar aqui pela hora que ela dizer, você tem que sair correndo. Tem esses negócios aí, a gente sabe, não é crise. Tem essas coisas, e a gente respeita, porque é uma interpretação. Mas ele quis dizer aí, para com esse negócio de um monte de estatueta, um monte de deusinho, um monte de coisa. Foca no chefe do Deus. Por que vocês têm que ter, né? Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Por quê? Porque eles faziam mercadoria o nome de Deus. Era tudo troca, era tudo feira, então eu troco isso, Deus te dá aquilo. Você sacrifica um pombo, eu te vendo um pombo, porque Deus vai te dar aquilo. Esse é usar o nome de Deus. Não é dizer graças a Deus, tomara que Deus queira, não é isso. É usar em vão, é fazer dele mercado de troca, tá? Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Por que vocês acham que era o sábado? Que depois a igreja católica botou domingo. Mas vamos falar lá de Moisés, nós estamos lá no Moisés, então vamos falar de igreja católica. Por que o sábado? Vocês já pensaram para pensar? Porque tinha que ter um dia santo? Considerado santo? Não?
Mas se perguntar nem para o Adventista do sétimo dia, também não sabe não, mas eles santificam o sábado. Por quê? Eles trabalhavam muito, eles eram nômades e trabalhavam muito, todos os dias sem parar, porque o povo nômade não tem folga. Acontece que com isso eles começaram a ficar muito materialistas, cada tribo montou sua vida, seu mercadinho, seu isso, seu aquilo, trabalhavam muito. Moisés então, junto lá com quem conduziu ele, falou, o dia é para o Senhor, ou seja, você não vai trabalhar nesse dia, e você vai consagrar esse dia às coisas do Espírito. A semana tem 7, 6 é da matéria, um só precisa ser do Espírito, mas que seja. E aí com isso se criou no que lembrar que se chama o Shabbat, que é o sábado, que o Adventista do sétimo dia e outras vertentes pegaram ele como o dia de Deus e fazem um monte de coisa que nem eles faziam lá na época, algumas e outras foram agregadas, né? Então a gente sabe, por exemplo, o Adventista do sétimo dia, e isso acontecia lá, e o judeu ortodoxo ainda faz, a partir do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do domingo, não se cozinha, não acende luz, não faz um monte de coisa, não pega dinheiro. Então, isso virou uma religião, que é o Adventista do sétimo dia, que foi tirado daí, e eles faziam isso. Entretanto, nesse dia, era uma obrigação estar a família junto, fazer refeição junto, estudar as leis, falar sobre Deus, cultuar o mundo espiritual. A mulher no Shabat tinha um papel excepcionalmente incrível. Então eles não tinham luz, lógico, eram velas, né? Eram candeias, eram velas. E daí saiu aquele castiçal, vocês já devem ter visto o castiçal deles, que tem 7 coisas assim, chama-se memorar. São 7 velas, a primeira do meio é alta, as outras vão baixando, e aquilo chama memorar. Então eles acendem aquilo, e só a mulher até hoje hebraica acende a memorar, porque ela é a luz do lar, ela é a luz que é levada à escuridão, e ali são 7 velas, a principal é Deus está acima, Deus está à esquerda, à direita, Deus está abaixo e atrás, Deus está na frente e atrás. Então tem um significado que Moisés criou para as pessoas fazerem uma conexão com o mundo espiritual. Então não é aleatório santificar o dia, tá? A questão é porque você santifica o dia e que função isso tem. Depois, lembrai-vos, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, são 10, certo? Aqui começa uma coisa sensacional dos 10 testamentos. Os 4 primeiros, lá para cima, né, o Deus, o santificado e tal, ele está falando de quê? Da vida do homem com Deus, certo? A relação dele com Deus, com a santidade, com o mundo espiritual. Honrar pai e mãe entra no meio, e os de baixo é a relação do homem com o homem. Honrar pai e mãe está no meio, porque se você não honra pai e mãe, você não faz conexão com Deus, você não honra as coisas da matéria. É tudo muito bem estruturado, é tudo muito bem pensado quando a gente vai estudar os 10 mandamentos. E honrar pai e mãe, a gente já falou disso aqui no Bando Planetário, não é obedecer cegamente pai e mãe, mas é tornar-se melhor que a geração do seu pai e da sua mãe e propiciar após você uma geração melhor do que você, tá? Depois vem, não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o próximo, não desejeis a mulher do próximo, não cobiceis a casa do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertence. Então, do honrar pai e mãe para baixo é coisa normal, é lei civil, não matar, não roubar, né? Só que antes de você conseguir fazer isso, você tem que ter uma referência para não fazer, que é Deus. Então essa arquitetura dos 10 mandamentos, ela é sensacional se nós fizermos uma leitura profunda dela. E não dizer, não mata, não rouba. É sensacional, porque quando ele diz, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, isso inclui, não é lá no juiz e dizer, o Sérgio matou a pessoa. Isso é dizer, viu o que o fulano fez? Nossa, o fulano é um bandido. Você não tem prova, você não sabe, você não estava lá, você está prestando um falso testemunho sobre as pessoas. São coisas muito pequenas, muito corriqueiras que a gente comete, que se a gente parar para pensar nisso aí, nós vamos parar de fazer. Não desejareis a mulher do vosso próximo, nem o marido, gente, mas mãe também deseja o marido do próximo. Tá isso aí, porque lá naquela época era um negócio comum com a mulher. Não olha, não, o marido da outra, a mulher passa assim, não faz assim não, o cara passa e diz, eita, minha mãe queria esse jeito, né? Não faz não. Está dentro disso aí. Está tudo aí dentro. Só que a gente ainda não faz isso.
Então essa foi a primeira revelação, que nós ainda não fazemos. Muita gente não faz nada. E aí nós vamos seguindo para tentar entender por que é preciso, até hoje, caminhar nas revelações. Aí a segunda revelação vem Jesus e diz: não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um iota e um único ponto. Iota é a menor letra do alfabeto hebraico. Então o que Jesus está dizendo? Eu não vou destruir nada que veio, porque tudo que veio era importante para a vida. Nós só vamos repaginar, remodular, fazer uma nova leitura de algumas coisas. Então Jesus veio para cumprir a lei e não destruir a lei. Então não adianta dizer assim: mas agora eu sou espírito, o Velho Testamento não existe. Não interessa. Interessa sim, porque lá está cheio de coisas sensacionais, tá? Então a gente tem que prestar atenção. Aí veio Jesus. Jesus é da casa de Davi, é outra tribo diferente de Moisés, da tribo de Davi. Ele é, na visão espírita, o governador planetário, ele é o governador deste planeta, e ele trouxe para nós uma pedagogia do amor. Porque lá em Moisés era um Deus muito primitivo, não é? Lança uma mão de fogo, Deus odeia, né? É um Deus terrível esse Deus aí. E é legal para os ateus porque eles agarram nesse Deus para justificar não existir Deus ou não aceitar. Jesus é mestre e guia da humanidade, segundo Kardec, e ele não é um mediador entre Deus e os homens. Jesus é um espírito que alcançou todo esse código moral e veio trazer. Então, esse negócio de fazer promessa para Jesus e para ele ir lá resolver, ele ensinou para nós ter uma relação direta com Jesus, se nós quisermos. Ele é um modelo, mas ele não é um santo ou uma estatueta de Íris, de Osíris, de sei lá mais quem, que a gente faz oferta para conseguir as coisas. E ele deixou isso muito claro. Por que Jesus nasceu judeu? Por que ele foi nascer lá justo naquele povo complicadinho? Né? Nós vamos tentar entender. Israel era o povo mais crente que eu falei, era o que mais acreditava nos Deus únicos, entretanto era o povo mais necessitado de que alguém daquele seio trouxesse luz a eles, para eles de novo não se perderem. Era uma tentativa de ajudar mais uma vez aquele povo que já tinha condições de fazer coisas e não conseguia fazer, que era a vaidade e a pretensão. Eu sou o melhor, minha religião é melhor, eu que sei, ninguém mais sabe. Eles não compreenderam que a salvação tem que começar no íntimo de cada um. O orgulho deles não deixou e muitas vezes não deixa. Eles continuam, alguns grupos de judeu, porque a gente também tem judeu cristão, tá certo? Algum grupo de judeu, eles acham que eles são a supremacia espiritual. Então muitas coisas que a gente vê acontecer com esse povo ainda é para tentar fazer com que mudem um pouco essa percepção. E Jesus disse: eu vim para os meus, mas eles não me compreenderam. Jesus começa a sua jornada nascendo lá no estábulo, na manjedoura. Esse é o maior sinal de humildade que o Espírito pode dar. Nascer de maneira simples, no culto, né? Então ele já veio trazendo essa lição. E por que ele veio dessa forma naquele momento? Porque naquele momento a humanidade terrestre já tinha uma maturidade para começar a compreender, tanto é que ele fez muitas coisas, ele teve muitas pessoas que o acompanharam e hoje nós estamos aqui, 2020 anos depois, falando dele. Então já mostra que a humanidade já tinha uma condição melhor de compreender as coisas que ele diz. Ele trouxe esse código da fraternidade do amor, ele cumpriu as profecias de Israel. Se nós formos ver no Antigo Testamento, tem lá em Miqueias, em Zacarias, vários profetas daquela parte antiga do Novo Testamento, pós-Moisés, falando que viria o Messias, que ele não seria aceito, que isso já falavam. Por isso ele disse: eu vim cumprir a lei, tá? E no caminho, nesse livro que eu falei, de Caminho da Luz, no capítulo 12, vou ler só um trechinho aqui que não cabia na tela. Diz assim, que é falando do cumprimento da lei.
Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra. Dele, asseveram os profetas de Israel muito antes da manjedoura e do Calvário, entre aspas. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as dores. Presumíveis na sua figura de homem envergado ao peso da cólera de Deus, não serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso de nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte não a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus lhe hão de prosperar. Então, o que é esse aqui está lá em Isaías? O que ele quer dizer com isso? O cara vai vir, vai passar por tudo isso, mas é isso que precisa acontecer para que a gente caminhe. Começa a largar de ser esse rebanho bagunçado, desgarrado e siga o caminho. Então, esse trecho que traz é o Emmanuel nesse livro, né, na parte que ele vem falando de Jesus. Então, toda essa arquitetura, nessa segunda revelação, ela foi muito bem planejada. E o próprio Jesus leu a profecia que falava dele uma vez no templo. Ele vai lá no templo, os caras dão, ele ia sempre na sinagoga, né? Toda vez ele ia na sinagoga, deram para ele a Torá para ele ler e ele pega essa parte e lê. Foi-lhes dado o livro de Isaías. Desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos voltados para ele. Então começou a dizer-lhes: cumpriu-se hoje essa passagem da escritura diante de vós. Então ele mesmo, quando ele diz eu não vim derrubar a lei, ele leu a própria lei que estava escrita que falava sobre ele, tá? E aí ele vai começar a jornada. Só que daqueles 10 mandamentos lá, ele pega e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E nós poderíamos botar ali e único. Porque se nós conseguirmos fazer isso, não matar, não roubar, não desejar, não tem função. Porque a gente só faz isso porque a gente ainda não alcançou a compreensão do que é amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas. Na hora que nós compreendermos isso, nós vamos ter um único mandamento. Como dizia Gandhi. Gandhi não era cristão, Gandhi, né, era hinduísta, e ele disse: quando o homem compreender o amar a Deus sobre todas as coisas, pode rasgar toda a literatura religiosa e o mundo terá paz. Porque esse é o único princípio que a gente tem que seguir. Essa é a nossa jornada de aprender. Projeto, como era? Lá Moisés era punitivo. Jesus vem com o projeto educador. E necessidade do empenho pessoal para educar-se e progredir. Por que ele fala isso? Ele condenava alguém? Todo aquele povo lá que ele curou, ele dizia o quê? Vai e não erra mais. Erra. Pecado não existe em hebraico, certo? Ele dizia erra. Então, vai e não erra mais. Então ele estava falando o quê? Muda, olha para você, para de cometer as mesmas falhas, que o mal não vai te acontecer. Né? Ou então ele dizia: assim resplandeça a vossa luz. Porque ele dizia: vós sois deuses, por isso que eu faço, podeis fazer. Então nós somos tão capazes da luminosidade dele quanto ele, né? E então dará a cada um segundo as suas obras. Então o que ele está dizendo? Você tem isso, não erra, porque as consequências serão na medida do que você fizer. Se bom, bom, se ruim, ruim. Isso é uma pedagogia, isso é um projeto educativo. Ele nunca falou assim: ó, se você fizer isso, você vai ser condenado no inferno, você vai para o purgatório, você vai morrer. Deus vai... Não existe uma palavra que diz que ele falou que faça referência a castigo, a punição. Então esse projeto de Jesus é reformulador.
Ele não desejou discípulos passivos, encantados e deslumbrados, certo? Era tudo tosco, tudo gente difícil aquele povo dele. Pedro era tinhoso, Tomé era duvidoso, João era irresponsável. Era uma galera difícil e foi quem ele botou do lado dele. Mas ele não falou, eu vim para os doentes. E aí quando ele pega um cara como Pedro, violento, que passou o tempo todo lá de Jesus com a espada na bainha, ele nunca mandou Pedro tirar a espada da bainha. Ele deu a lição da espada quando Pedro arrancou a orelha do cara. Ele falou, embainha tua espada. Ele não falou, me dá a sua espada, embainha tua espada. Então ele pegou Pedro, que era aquele cara difícil, tinhoso, mal-humorado, e transformou Pedro no maior divulgador da doutrina dele. Ele pegou João, que era moleque, era novinho, e transformou João num evangelista sensacional. Um dia o cristianismo no Oriente, tudo que tem na Índia, no Paquistão, naquela região de cristianismo, é obra de Tomé. Então ele não ficou lá pegando gente boazinha e calminha, e ele pegou aquele povo e botou eles para trabalhar, pessoas que tinham ímpeto para o trabalho. Então, por que é reformulador? Porque ele pega uma pessoa cheia de problema e transforma numa pessoa capaz de fazer muitas coisas incríveis. Entendimento e compreensão, porque deveria agir desse ou daquele modo. Então ele fez com que as pessoas começassem a pensar, a raciocinar. Então, quem vai pagar pelo pecado dele? É o filho ou o neto? Não, nenhum deles. Nenhum deles, ele mesmo pagará. Então ele estava dizendo que ninguém paga nada que é conta de ninguém, assim como ele também não pagou nossa conta, né? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus fez uma reformulação para a gente compreender de maneira diferente a lei que ele já existia, né? Jesus iniciou o ensinamento da fé raciocinada, que Kardec depois postulou, porque quando ele diz assim, nem seu filho, nem seu neto, mas nada ficará sem ser resolvido. Ele está dizendo, então se você não resolve agora, ou vai agora, ou quando está no caminho aí resolve, e depois ele diz, é preciso nascer de novo, ele está dizendo, se você não resolver agora, vai nascer de novo. Você está lá no Kardec, está lá na reencarnação. Então as revelações só vieram se complementando. Se a gente começar a ler essas coisas assim, nós vamos ver que estava já tudo ali, a gente só não tinha capacidade de entender. E com relação à religiosidade, Jesus não montou religião, Jesus não fez igreja, né? A educação religiosa que Jesus propicia ao homem leva-os a conscientizar-se de que não será através de orações repetidas que estaremos agradando a Deus. Ele não tem uma passagem que ele fala isso lá, quando ele fala lá até de Mateus, que o sacerdote lá, você entrou no templo, ficou meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas fazia um monte de iniquidade, um monte de coisa errada. Então não é você ficar rezando, você não precisa rezar em público, ele disse, entra no quarto, reza em secreto, que Deus vai saber o que você precisa, né? E orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos, nem através de oferendas ou bajulações. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele, e depois vem e apresente a tua oferta. Então, o tempo todo ele está explicando que religião não é ficar batendo no peito, rezando, fazendo uma oferta promessa para Deus. Religião é atitude, religião é fazer, é modificar-se. Essa é a grande verdade do que Jesus diz. E ele nos colocou numa relação direta com Deus. Jesus concedeu uma verdadeira carta de alforria à humanidade em relação à intermediação sacerdotal, ao informar a criatura humana de que ela tem o direito legítimo, inalienável de se comunicar com o seu Criador diretamente, em qualquer lugar onde se encontra, dando como exemplo o lugar onde se dorme. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta para teu Pai que está no lucro, e teu Pai, que vem secretamente, te recompensará. Então, quando ele faz isso, ele não falou, para aí, sacerdote com essa palhaçada aí, de oferenda, então só vocês falam com Deus. Ele, inteligentemente, ele falou, você quer rezar? Entra lá no teu quarto e reza. Ele estava dizendo, não precisa dessas coisas não. Mas ele não destruiu a lei nenhuma, ele fez, continuando a falar com as pessoas como se comunicar com a divindade, mas que não precisava dos artifícios, e nem destituiu ninguém com isso. Ele não humilhou, ele não destruiu nada, ele só mostrou que havia um outro caminho de se fazer. O mestre veio trazer a certeza de que Deus é Pai, é amor, é misericórdia, contrapondo a figura apresentada no Velho Testamento, que mostrava o Criador
vingativo, capaz de ter preferências por determinados povos e abominação por outros. Infelizmente, o Pai misericordioso, tantas vezes demonstrado por Jesus, foi negado pelos teólogos ao criar o inferno e as penas eternas. Em verdade, Jesus falou de sofrimento após a morte, mas nunca com a possibilidade de ser eterno. Pelo contrário, disse: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Você tem uma dívida, você vai acertar e você está livre. Então ele não disse que ninguém ia ficar no fogo do inferno, ardendo a vida inteira, no mar do inferno, como diz o Islã, ou lá no purgatório, agora eu subo desse esse inferno na cabeça da gente. Ele não falou isso em nenhum momento, tá? Mas o mestre conhecedor da fragilidade humana sabia que de alguma forma isso faria acontecer. Por isso prometeu o Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cumprindo sua promessa, enviou-nos o Espiritismo, que não é apenas mais uma religião cristã, mas o próprio cristianismo primitivo, que ressurge na sua pureza e objetividade originais, destacando-se das demais religiões, pelo menos nas do Ocidente, pelo seu aspecto altamente educativo. Então agora, aí já vimos lá que Jesus falou, né, vai lá o Consolador prometido, que o Espiritismo diz que é a doutrina espírita, e aí veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, para nos dizer quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Você fez assim, não, para que a gente entenda da onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui, mas através do entendimento, da lógica, do raciocínio, da inteligência. Quando é que surge o Espiritismo? Quando a humanidade está em condições de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos evoluídos para ajudá-los no seu progresso. Os séculos 17, 18 e 19 representaram uma época de profundas transformações em vários campos: política, filosofia, religião, ciência e arte. Imagina se Jesus já chega lá falando: não, Nicodemus, é assim, você vai morrer, vai renascer, aí vai ter tua família, igual a gente entende, né? Ou então diz: ó, você está aí mal com essa pessoa aí, é melhor você resolver logo, porque na outra você vem juntinho de novo, vai viver igual ou pior. As pessoas não iam compreender. Então veio o Espiritismo para esclarecer, só que tinha que ter uma capacidade intelectual maior ainda do que aquele povo. E aí veio junto, ou antes, essas pessoas, né? Personalidades importantes: Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Napoleão, apesar do que ele fez, Luís XVI, vieram vindo pessoas, espíritos de outra envergadura: Wagner, Chopin, Rossini, Bellini, Beethoven, trazendo uma música diferente, outra, porque a música tem uma coisa da vibração energética que é importante, Renoir, Monet, Manet, outra forma de ver a arte, Victor Hugo, Goethe, Stendhal, Zola, Lamartine, autores trazendo outras perspectivas, Pasteur e Darwin trazendo avanço da ciência. Então, quando estava com isso assim, tudo ajeitadinho, 1776 aconteceu a independência dos Estados Unidos, veio a Constituição da Filadélfia, a primeira Constituição com coisas democráticas, 1789 a Revolução Francesa, que foi um século chamado da razão, século XIX, veio uma Revolução Filosófica, onde surgiu o espiritualismo, que até então nem se falava nisso, né? Em 1848 surge o quê? Lá em Redville, as irmãs Fox, lá com as batidinhas, toc, toc, todo mundo conhece essa história. E em 1857, lá na França, surge o Espiritismo. E quem traz isso é Kardec. Kardec é Hipólito Rivarol, né? Um professor católico, discípulo de Pestalozzi, não sabia nada de Espiritismo, mas ele era um pedagogo e ele era casado com Amélie. A esposa dele era uma mulher muito forte, muito companheira, muito inteligente, ajudou ele muito na confecção de tudo isso. E aí apareceram para eles essas oportunidades de fazer esse estudo, porque ele era um cientista, ele ia ser totalmente neutro, porque ele não era partidário de nada disso. E aí falaram para eles: ó, você tem que escrever um negócio aí, fazer, para explicar para as pessoas por que precisa fazer essas coisas, por que a gente precisa mudar, por que a gente precisa consertar. E aí ele perguntou lá no espírito que apareceu para ele: foi, se eu não quiser, não tem problema não, nós vamos arrumar outra. Essa é uma grande lição para nós. A gente acha que é só a gente que pode, mas não é só a gente que pode, muitas pessoas podem. E se a gente não aceita fazer, está tudo certo, o outro vai fazer, né? E aí veio a Codificação Espírita. O Livro dos Espíritos, 1857, foi o primeiro. Livro dos Médios, 1861.
Kardec traz elucidação sobre anjos, demônios, inferno, céu, visão, penas eternas, purgatórios, morte, evocação dos espíritos e etc. Apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. Então, nesse livro, ele começa a dizer, não tem punição eterna, você não vai para o inferno, você tem que compreender. O inferno não é um lugar que existe, o inferno é um lugar que você se coloca emocionalmente, vibracionalmente. Então, ele começa a falar desse universo do mundo que não é o material, que a gente chama de mundo espiritual. Na sequência, ele faz um dos médios, onde ele reúne o ensino sobre a teoria de todos os gêneros das manifestações, os meios da comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, dificuldades e tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo. Então, aqui ele começa a dizer, tem esse, lá ele falou, tem um mundo aí, diferente desse aqui. No segundo ele diz, esse mundo com aquele mundo lá se comunicam, tá? Aí ele vem com o Evangelho, onde são trechos do Novo Testamento, e começa a falar desse código moral trazido por Jesus, explicando através de mensagens ditadas, com esclarecimentos complementares do codificador e dos Espíritos. Então, como é que é o Evangelho do Espírito segundo os Espíritos, para quem não conhece? Tem uma passagem, por exemplo, não vim destruir a lei, aí vai ter lá o versículo onde ele falou isso. E aí, espíritos, através de médios, vão explicar o que aquilo está relacionado com o mundo espiritual, causa e consequência, ação e reação. Então, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo não é uma criação dele que fez o Evangelho. Eu já ouvi pessoas dizer, não, mas é contra a Bíblia, porque a Bíblia, não, está lá, está lá. Então, espíritos que participaram desse complexo, desse trabalho, fazem as suas observações lá. Então, lá tem santos católicos, tem Santo Agostinho, lá tem filósofo, tem Platão, tem Sócrates, espíritos que participaram da codificação, dando uma outra, uma elucidação, vamos dizer assim, do que está lá. Depois veio o céu e o inferno, que mostra fatos com a morte de crianças, seres nascidos com deformidades físicas, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Então ele pegou esse livro e foi explicar por que uma criança nasce assim, por que morre prematuramente, por que isso, e consolando as pessoas que vivem essas dificuldades. Então é um livro extremamente consolador, embora esse nome aí às vezes assusta as pessoas, né? A Gênese, através dessa obra, o Espiritismo ressalta não só a existência do mundo espiritual, mas suas relações permanentes com o mundo material. Essa Gênese nada tem a ver com a Gênese do Pentateuco de Moisés. Entretanto, ele fala da criação do mundo, a constituição desse planeta do ponto de vista físico-químico, de todo como foi criado para a gente chegar aqui. É muito interessante. E aí o Espiritismo tem, todo mundo fala, o Espiritismo é um tripé, aspecto. Então é ciência, filosofia e religião. E aí é um ciclo vicioso, porque a filosofia indaga. Então eu penso, mas como assim? Vou nascer de novo? Eu já nasci, eu já vivi, por que eu não lembro? Aí a gente começa a indagar. Aí a gente pega o livro dele, que é a parte científica, o livro dos Espíritos, e ele vai me explicar como esse fenômeno se dá. E daí isso faz com que eu pense, poxa, então se eu vou viver isso tudo, se está explicado aí, isso me convenceu, eu preciso mudar. Então filosofia, ciência e moral, elas estão altamente intrincadas a partir do meu conhecimento. E por isso, religião e ciência são dois faróis da humanidade, a gente não pode separar o espiritismo ou qualquer coisa que o valha da ciência. O Espiritismo apresenta características de um programa de pesquisa científica, pois possui um núcleo estruturado, onde são estudados os fundamentos que estabelecem sua sustentação. O que é que o Espiritismo diz para nós? Porque muita gente nem faz ideia. Não, eu sou espírita, mas aí você fala essas coisas, não, isso não está lá. Não, acha que é só conversar com os espíritos, tá? Mas não é. Então o que ele fala? A existência de Deus, a imortalidade da alma ou do espírito, né, que a gente chama, a individualidade do espírito após a morte, a evolução constante dos espíritos com vários ciclos de existência, no plano material, ou seja, nas reencarnações, o livre-arbítrio e sua inviolabilidade, a vida presente em todo o universo, a comunicação com os espíritos, a evolução constante do universo e a existência de um elemento gerador de todo o universo, que Kardec dominou o fluido universal. Então, quando a gente fala do Espiritismo, é um complexo de coisas que ele vem elucidar para nós. E aí, dentro da filosofia espiritualista, e vamos lá, católica é espiritualista, evangélica é espiritualista, umbandista é espiritualista, hinduísta, toda religião
que acredita que após a morte física tem alguma coisa, a alma vai ficar lá dormindo, esperar a trombeta, vai sentar na nuvenzinha e tocar flautinha, seja o que for, certo? Ela é espiritualista, porque ela acredita que há uma coisa que não é só a matéria. Então isso não é prerrogativa para o espiritismo, tá? Eles não gostam quando a gente fala que são espiritualistas, porque eles confundem, mas é verdade. Então, no espiritualismo, a gente vai ter o espiritismo e doutrinas espíritas. A doutrina espírita, o espiritismo e toda uma gama de percepções desse mundo além do que eu vejo, né, da matéria. E espiritualismo é o oposto do materialismo, afirmando a existência de uma alma imortal no homem, o princípio distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Todas as religiões de todos os tempos são desse modo espiritualista, senão não tem religião. Quem acha que acabou, morreu, acabou, não tem por que estar vinculado, né, a uma crença. Aí surgiu o espiritualismo moderno. Tudo tem que ter, né? O movimento original do século XIX, em países de língua inglesa, se propagou por todo mundo. Sua característica marcante é a crença na comunicação com espíritos. Acredita que esses espíritos se encontram em uma região superposta ao plano físico, sendo que os espíritos mais evoluídos seriam capazes de servir de guias para o aperfeiçoamento, tanto em assuntos materiais quanto espirituais. Então já começa assim, não é só morrer o que é a nuvenzinha, já tem aí uma coisa diferente. E o espiritismo? O espiritismo foi criado por Kardec em 1857 para definir o corpo de 10 reunidos no livro dos Espíritos e destacar as diferenças do espiritismo para o espiritualismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Porque o espiritualismo dizia, existe. Kardec veio dizer, existe, é assim, 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 funciona assim, assim, assim. Então ele foi quebrando isso. Tem por fim demonstrar isso das manifestações dos espíritos, suas faculdades, sua atuação feliz ou infeliz. Em suma, buscar uma melhor compreensão do universo físico, assim como do espiritual, ou em outras palavras, do universo tangível e do outro que é o transcendente. Os fundamentos que eu já falei, né? A existência e a unicidade de Deus, a existência e imortalidade dos espíritos, a criação igualitária dos espíritos, diz lá, todos nós nascemos simples e ignorantes, a crença na reencarnação, a convergência total para os meios morais de Jesus, evolução como aperfeiçoamento de todas as dimensões intelectuais, lei de causa e efeito, comunicação entre os mundos. Tá? Então, veio, Kardec juntou tudo nesses livrinhos aí e fez o que se chamou doutrina espírita. É o conjunto desses princípios contidos lá na obra dele, todos aqueles livros que eu falei. Com a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá um dicionamento cristão ao Espiritismo, não religioso, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, divergindo da linha adotada pelo moderno espiritualismo, que se posicionava de um modo mais agnóstico. Ok, existe esse mundo, mas acabou, é só isso. Então, ciência e espiritismo são complementares, a ciência sem o espiritismo é incapaz de explicar determinados fenômenos, o mesmo se aplica ao espiritismo, ele não teria a mesma credibilidade sem seu lado científico. Uma concepção religiosa libertadora não agrada àqueles que desejam exercer o poder religioso. Esses procuram conservar a religião como algo mágico, místico, parado, complexo, a ponto de a ela só terem acesso os doutos e os sábios, pessoas pretensamente especiais que estariam mais habilitadas a intermediar as mensagens das criaturas ao Criador. É isso que a gente vê na maioria das religiões, né? Tem um pastor, tem um pai de santo, tem, que é meio que um intermediário. Só que Jesus não falou lá para a gente rezar lá secreto, que o pai sabia, ele não estava dizendo que a gente precisava de intermediário nenhum. Né? Então a gente tem como fazer essas conexões sem precisar de depender que alguém nos represente. Sem a forma individual dos homens, a terceira revelação, o Espiritismo como as demais, terão sido inúteis e o Espiritismo como doutrina não terá razão de existir. Será simplesmente um conjunto de fatos, mas não uma força operante. O condutor espiritual dos homens terá fracassado na sua finalidade essencial, como muitas religiões fracassaram. Será um conjunto de conhecimentos literários, de efeitos platônicos e superficiais que apaixonam e satisfazem o intelecto.
mas nada de definitivo eterno constrói no coração dos homens. O que ele está dizendo ali? Se você não fizer a sua reforma, nada desse conhecimento vai adiantar de nada. Não adianta eu ler todos esses livros, não adianta eu fazer todo o ritual, participar mediunicamente, se nós não fizermos aquilo que Jesus propôs, não vai adiantar de nada. O Espiritismo vai cair no esquecimento, tá? Por isso essa reforma deve ser o alvo de todas as nossas ações, deve ser encarada como uma necessidade real, tão real quanto o ar que respiramos e o alimento que ingerimos. E quando assim compreendermos as coisas do Evangelho para nós, deixará de ser simplesmente um livro para se tornar uma lei. Quantos ainda supõem que é possível ser espírita sem ajustar a própria existência aos preceitos da codificação, enganados por essa suposição? Jesus venceu o deserto, Adão fracassou no paraíso. Observe que o problema não está no lugar, mas em nossas escolhas e atitudes. Uma das grandes tragédias do nosso tempo é essa ideia que foi criada que a ciência e a religião têm que estar em guerra. E para finalizar, do Consolador, que é outro livro do Emmanuel, ele diz: até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então era isso, para a gente compreender, isso não é só para quem está chegando no Espiritismo agora, isso vale sempre para qualquer um que está inserido, que nasceu dentro do Espiritismo. Cada vez que a gente lê, que a gente tenta juntar essas informações, a gente vê que o que o Espiritismo professa hoje, Jesus professou, Moisés professou, Isaías, Miqueias e assim sucessivamente, e essa é a única regra, é a única lei capaz de conduzir a gente para um lugar melhor. É seguir o que o Evangelho traz, as palavras de Jesus, e depois, para quem é espírita fortificado, para quem não é, que se aprofunde, que estude, que compreenda, que faça uma leitura mais enxuta daquilo que está ali, que largue de lado as alegorias, as fantasias, porque a essência ela é incrível e não há outro caminho mesmo para a gente sair da situação que a gente se encontra. Ou a gente faz isso, ou nós vamos fazer que nem um povo judeu daqui a pouco, nós vamos morar lá em outro lugar para ver se a gente aprende. Então, se a gente não quer ir para outro lugar, porque para um lugar melhor a gente ainda não vai, mas para o pior a gente ainda está tombando. Então, que a gente acorde para ver se a gente começa a fazer as coisas que são imprescindíveis que façamos, tá bom? Eu espero ter colaborado. Se alguém se interessar, os livros que eu utilizei estão aqui, todos eles nós temos lá na livraria, alguns tem lá para empréstimo, muitos para venda, tá certo? Então fiquem à vontade.